Boa noite, senhoras e senhores. O tribunal agora está em sessão. Estão aqui presentes a testemunha, o advogado de defesa e a advogada de acusação e seus respectivos testemunhas. A causa a ser ouvida é a da coroa versus o príncipe Hamlet. Estamos aqui para ouvir e resolver uma questão especial, a sanidade do réu e sua responsabilidade criminal no momento do assassinato de Polônios. Iremos determinar se no momento do assassinato o réu estava em suas faculdades mentais e se possui responsabilidade perante tal atrocidade. Nesse momento, vamos ouvir as considerações iniciais dos advogados de defesa e de acusação. Olá, sou a Poliana Mendes, tenho um doutorado em advocacia pela Universidade Harvard dos Estados Unidos. O príncipe Hamlet não pode alegar insanidade e deve ser julgado e responsabilizado pelo assassinato de Polônio. Hamlet utilizou a máscara da loucura para enganar o tio, afastar-se da insanidade que acometia a Dinamarca e por ser a razão do país. Mas até os homens cobertos por razão podem falhar, e suas falhas devem ser punidas, ao passo que não atingem apenas a eles mesmos, mas todo o reino. Então, fingindo perder o domínio do seu corpo, Hamlet ficou livre para agir e, de acordo com Foucault, essa loucura foi utilizada para restituir a razão. Hamlet, mesmo sendo o detentor da racionalidade, sendo um sujeito meditador, porque ele não faz nada por acaso, ele pensa bastante, ameaça as normas sociais vigentes. Ele é um elemento a ser excluído, sendo assim, é fácil concluir que quem está doente é a própria Dinamarca, a sociedade, e não o príncipe, aquele que percebe os fatos e busca por compreendê-los, dizendo justamente que foi ele o enviado para restituir a razão daquele mundo de loucos. Além disso, Hamlet é vulnerável a todas as oscilações de comportamento comuns aos de sua idade, ou seja, está propenso a agir fugindo do próprio caráter, sendo capaz de se mostrar completamente diferente de como era visto costumeiramente. Assim, levando em consideração que era através das palavras que se reconhecia a loucura do louco, Hamlet, sabendo disso, usou desse recurso para criar sua máscara de louco. Seus crimes continuam sendo realizados por uma missão. Portanto, é ele quem detecta a desordem e usa os mais diversos artifícios racionais para combatê-lo. Metáforas, armadilhas, trocas de cartas. O que parece claro para a acusação é a excepcional racionalidade de Hamlet. Agora a gente vai ouvir a defesa. Excelentíssima senhora juíza, presidenta deste julgamento, Vanessa Silva, colegas de defesa, colegas de acusação, ilustre testemunha Cláudio, tio de Hamlet, eu que vos falo, Lucas Carvalho, sou formado em Direito pela Instituição Federal do Ceará, especialista em Criminologia Literária, mestrado em Literaturas e Clássicos e suas repercussões no mundo criminal, bem como doutorado na Universidade de Harvard, na seguinte área de estudo: Criminologia e Estudos Literários nas Narrativas de Shakespeare. Estou aqui representando a defesa de Hamlet. Hoje estamos aqui reunidos para julgar o réu Hamlet, príncipe da Dinamarca, cujo destino, as circunstâncias, a realidade na qual viveu lhe forçaram a tomar uma drástica ação, que foi assassinar o próprio tio, Cláudio. Porém, a gente deve se questionar logo aqui inicialmente quais foram as ações e os fatos que desencadearam todo esse crime. Será Hamlet uma vítima ou um culpado? Será que os fatos foram premeditados ou no impulso da emoção? Como poderíamos nomear Hamlet? Um jovem adulto que, após a brusca e inesperada morte do pai, banha-se na ausência do mesmo. Afogado de melancolia, a gente nota a presença de um sujeito em busca de um propósito para a sua vida.
Ou seja, ele é incumbido de responsabilidades que nunca ele tinha tido contato. Ele pertencia a um contexto que nunca lhe pareceu agradável ou ser seu. Quem seria o Hamlet? Um louco, um alucinado, um problemático, um impossibilitado de agir? Haveria alexia capaz de abarcar todo o sofrimento vivido pelo réu? Excelentíssima, meus colegas, estamos nitidamente diante de um caso onde meu cliente é responsavelmente acusado de inúmeras ações que ele não cometeu, onde o contexto, os detalhes são negligenciados, ou seja, não são vistos, não são considerados. Estamos aqui julgando os fatos, isso é óbvio, mas também devemos julgar todo o contínuo que impulsionou cada ação vivida pelo réu. Sendo assim, estejamos cientes que todas as atitudes do meu cliente nunca foram alimentadas pelo sentimento de morte. Pelo contrário, a verdade sempre foi o que lhe interessou. Não esqueçamos que em um contexto de mentira, a verdade é revelada e tomada por um preço inigualável. Sendo assim, é preciso pagar caro quando se internaliza um propósito como meu cliente internalizou. Eu vos indago aqui novamente. Quem guiaria as ações de Hamlet? Quem lhe aconselharia sem que houvesse por trás deslealdade, como foi o caso do Polônios? Quem diria para o réu que deveria ser certo a se realizar? Obviamente, ninguém. É fato que meu cliente esteve sozinho desde a morte inesperada do pai. É fato que ele fora traído, enganado e responsavelmente incumbido de solucionar algo inimaginável até então. Traga este tribunal outro questionamento. O que diria Hamlet hoje? O que diria o príncipe da Dinamarca diante das atrocidades de sua época, ousou ser e desvelar a verdade? O que diria Hamlet sabendo que Bolsonaro chegou a um cargo presidencial? O que acharia nosso réu em saber que a corrupção, a traição, em suas inúmeras facetas, a vaidade, a inveja, se tornaram raízes profundas de uma sociedade condenada à solidão interna? O que nos faz pensar o seguinte: poderíamos nós viver como Hamlet, que não se permitiu viver permeado de farsas? Portanto, excelentíssima, a defesa deste julgamento defende severamente a ideia de que o réu é inocente. Haja vista sua condição psicológica nos fatos apresentados, haja vista sua debilitação gritante. Hamlet não suportou enfrentar todas as verdades que ele descobriu. Meu cliente desenvolveu um quadro severo de bipolaridade, ou seja, lhe impossibilitou de controlar suas próprias ações. Estamos condenando o indivíduo que definitivamente estava em sã consciência? É claro e evidente que Hamlet estava em desordem mental. Ou seja, se a gente omitir as evidências, se a gente desconsiderar o contexto e impor uma visão delimitada dos fatos, o que vai ocorrer? A gente vai coincidir e concordar com as mazelas profundas deste caso. Portanto, encerro minha fala. Obrigado, excelentíssimo. Nesse momento, os advogados estão livres para chamar a testemunha ou os especialistas de sua preferência. Eu gostaria de convocar a especialista Tainara. Boa noite a todos. Boa noite, excelentíssima juíza Vanessa Lopes. É um prazer compor esse júri. E meu nome é Tainara Carneiro. Sou especialista em psicanalista, e sou formada pelo Instituto Federal do Ceará. O ponto central da minha formação, ou seja, o foco do meu estudo, é o funcionamento do inconsciente humano. E estamos aqui para falar a respeito da loucura do príncipe Hamlet. E, principalmente, do comportamento do réu no dia do assassinato de Polônio. Para embasar a minha análise a respeito da loucura do príncipe, contei com a teoria de um grande teórico, Lacan. Desse modo, posso iniciar minha fala falando sobre o desejo de vingança do réu. Desde o início, ou melhor, depois da aparição do fantasma Rei Hamlet,
Hamlet foi tomado por um desejo de vingar a morte do pai. Ele, a todo custo, quer realizar essa vingança, quer que essa vingança se concretize. E para que isso aconteça, todos os passos do príncipe são bem pensados e bem elaborados. Porém, existe um ponto que devemos dar atenção. Como Hamlet vingaria a morte do pai acreditando apenas nas palavras de um fantasma? Lacan vai nos dizer em seu ensaio O Desejo e Sua Interpretação que Hamlet não tem neurose. Hamlet nos demonstra neurose. Essas palavras dizem que Hamlet não é louco, somente finge loucura. Mas por que Hamlet finge estar louco? Hamlet utiliza sua loucura como um método de vingança. Fingir loucura seria a única justificativa para matar o rei Cláudio. Os comportamentos de Hamlet na noite do assassinato de Polônio também apontam, ou melhor, comprovam a falsa loucura. Analisando os fatos, analisando aquele dia do assassinato de Polônio, é possível dizer que, de acordo com o que foi informado, ou seja, de acordo com as informações acolhidas por mim e de acordo com a minha análise, quando o príncipe chega para conversar com a rainha Gertrudes em seus aposentos, ele percebe que tem alguém atrás das cortinas e logo imagina que quem se encontra ali é o rei Cláudio. E com uma atitude de impulsividade e fingimento, Hamlet pergunta: quem está aí? É um rato? E logo atinge a cortina com a espada, dizendo: aposto que o matei. Polônio, por trás das cortinas, diz: estou morto. A rainha grita: o que você fez? E Hamlet questiona: não era o rei? O que podemos tirar dessa atitude de Hamlet? Primeiro, ele finge que não sabe o que está acontecendo, finge pensar que quem se encontra atrás da cortina é um rato, finge essa loucura e logo em seguida revela a sua verdadeira motivação. Ele pensava que realmente era o rei Cláudio que estava atrás da cortina. E o que ele estava tentando fazer naquele momento era concretizar seu ato de vingança contra o rei, fingindo estar louco. Só que quem morre com essa falsa neurose de Hamlet é Polônio. Então, essa foi a minha análise em relação ao comportamento e aos pensamentos de Hamlet no dia do assassinato de Polônio. Aqui concluo a minha fala. Peço permissão para convocar a especialista Samiri Forte, que dará embasamento à tese defendida pela defesa. Permissão concedida. Boa noite a todos. Me chamo Samiri Forte, sou psiquiatra formada na Universidade Federal de Minas Gerais. Em primeiro momento, eu apresento aos senhores e às senhoras aqui presentes trágicos momentos da vida de Hamlet, a qual podemos conhecer melhor os fatos. Perdeu seu pai, o rei Hamlet, de maneira muito rápida, sem conseguir se despedir. Em seguida, sua mãe Gertrudes, a rainha, casa-se precocemente com seu tio, aqui também presente. O mesmo imediatamente ocupa o posto do rei. Mas um ponto mais importante dentro dessa história foi a descoberta acerca da morte do seu pai. Hamlet descobre que
seu tio matou cruelmente seu pai. Diante de tais fatos apresentados, Hamlet não poderia ser mais o mesmo. Como afirma Vygotsky, um pensador e psicólogo que também estuda sobre o assunto, Hamlet possui uma dor profunda. Essa dor está ligada ao sobrenatural. Hamlet teve contato com seu pai, e esse contato, de certo, levou-o à loucura. Essa situação colocou ele em dois extremos, o aqui e o além. Diante dos traumas vividos pelo réu, ele não conseguiu manter sua sanidade mental. O Hamlet, estudioso e sábio, deu lugar a um homem louco, pálido e com um brilho lastimável nos olhos. De acordo com Vygotsky, Hamlet não conseguiu lidar com tudo que estava vivendo em sua vida. Os acontecimentos. Os traumas apresentados aqui, meritíssimo, não podem ser contestados. Eu, como profissional, afirmo, sem ter em quem confiar, o Hamlet recalcou seus sentimentos no mais profundo. No entanto, foi incapaz de lidar com tudo que estava vivendo, perdendo assim o controle dos seus atos e de si e da sua mente. Hamlet não suportou a dor, não suportou a dor e a perda do seu pai. Isso deixou feridas profundas no seu psicológico. Então, afirmo, meritíssimo, que Hamlet, diante de tais fatos, não teria capacidade de fazer isso em plena sanidade mental. Gostaria de convocar a testemunha? Permissão concedida. Minhas saudações a todos aqui presentes. Sou Cláudio, rei da Dinamarca. Estou aqui nesse dia tão nublado, pois acusam meu filho de assassinato. Logo, ele que tenho grande estima e apreço. Bom, qual o seu grau de relacionamento com o príncipe Hamlet? Tenho grande estima, tenho ele como filho, devotei ele meu amor tão nobre, igualmente a um pai que devota o seu amor ao seu filho favorito. Em que momento você percebeu sua loucura, sua suposta loucura? O que fez com ele? Eu tinha dúvidas quanto a isso. Em alguma das conversas que eu tive com minha amada esposa, ela me disse que não era loucura que pairava em sua mente, e sim a dor, a perda pela morte do seu pai e o nosso casamento às pressas. Mas, para ter certeza, ordenei que investigasse Hamlet e também observei ele em uma das conversas com Ofélia, mas cheguei à conclusão que era somente uma dor secreta. E assim prolonguei o infortúnio que aconteceu. Em meu reino, Hamlet, no ápice da sua loucura, comete um crime. Alguma vez o réu falou ou sugeriu que tinha a intenção de assassiná-lo? Nunca me acarretou tais pensamentos. Como um filho tramaria tal crime hediondo? Eu esperava que ele ficasse ao meu lado, como herdeiro do meu trono. Você se mostrava bastante carinhoso para com a rainha e
Em algum momento, você acha que isso pode ter despertado algum tipo de ciúmes em Hamlet? Que chorava a morte repentina do pai e que justamente por isso possa ter planejado matá-lo para ter alguém para culpar? Ciúme? Não. Todos acreditavam que a sombra que aparecia na sua face, era somente pela dor, pela morte do seu pai. Meu sentimento aqui hoje, nesse tribunal, é de espanto. Como podes falar tamanha falácias, justo sobre meu filho, que acolhi em meu seio familiar? Você, ao ver Hamlet com sombras nos olhos por causa da dor da perda do pai, o pediu para afastar de si a dor e o tomou como filho, dizendo: o amor que te devolvo é tão nobre quanto o que o pai mais amoroso dedica ao filho mais amado. Como se sente, sabendo que justamente este que você amou, que chamou de filho, planejava intimamente matá-lo? Como podes falar assim? Meu filho querido tramando um crime de tamanha devassidão. Meu coração se escurece nesse dia, sabendo que possa algum momento ter ocorrido tais pensamentos em seu juízo. Partilhei da sua dor e partilhei do seu futuro como meu herdeiro. As perguntas da acusação se encerram aqui. Excelentíssima, peço permissão para realizar algumas perguntas com a testemunha. Permissão concedida. Cláudios, no ato 1, cena 2, você diz o seguinte. Preste bastante atenção. Dedicar ao pai este tributo póstumo, Hamlet, revela a doçura da tua natureza. Mas você bem sabe, teu pai perdeu um pai. O pai que ele perdeu também perdeu o dele. Quem sobrevive tem, por certo tempo, o dever filial de demonstrar sua pena. Mas insistir na ostentação de mágoa é teimosia sacrilégia. Lamento pouco viril. Mostra uma vontade desrespeitosa ao céu. Um coração débil, alma impaciente, mente simplória e insulta. Pois se sabemos que a coisa inelutável, por que enfrentar com oposição estéril? Tolice, ofensas aos céus, ofensas aos mortos, ofensa à natureza, gigantesco absurdo da razão, que sabe ser normal os pais morreram antes, e que sempre gritou, desde o primeiro morto. Você afirma ter dito isso, e então eu lhe pergunto, por quê? Sabendo da dor de Hamlet, julgou exagerada a conduta do príncipe da Dinamarca. Você considera essa postura desrespeitosa ao céu? Pelo contrário, eu não considero exagerada. Como expliquei para Hamlet, era admirável sua postura e só revelava a tamanha natureza da sua doçura. Sua teimosia, que era um desafio a Deus, e a sua autoridade ordenada é uma ofensa séria, que pode se espalhar como um veneno. Cláudios, no ato 2, você diz o seguinte, metamorfose é a palavra certa para descrever o Hamlet. Assim, você diz o seguinte, que ele nem internamente nem externamente é mais o mesmo. Alegando isso, que a metamorfose é a palavra certa para descrever o Hamlet, não seria a morte do pai motivo suficiente para o descontrole emocional do réu? Sim, está certo. Mas insistir na ostentação de mágoa já não concordo, pois como seu próprio pai citou, assim deve ser e é assim mesmo. E que se sabe até agora, é normal o pai morrer antes do filho. Cláudios, a cultura de sua época nos ensina que a religião é via de purificação do homem e que a morte é apenas uma passagem. Entretanto, os mortos devem ser sentidos e lembrados. Por que questionava incessantemente a dor de Hamlet?
Você alimentava um sentimento de inveja por não ter tal afeto? Difamação, meu caro advogado, é o que sai da sua boca. Está julgando os meus sentimentos. Como poderia eu sentir outro sentimento além de afeição para o meu querido filho? Cláudius, ao se deparar com uma peça influenciada pela mão de Hamlet, cuja temática trata-se de um fato que não lhe é distante, me responda. Qual sua inquietação ao presenciar tal autor sendo assassinado por um veneno? Por que as luzes? Haveria obscuridade em sua alma? Não. Durante a peça, eu tive só um mal súbito e precisei me retirar do local às pressas. Devaneios é o que você fala. E o que eu escutei durante esse tribunal todo não passa de acusação criminosa. Cláudius, se tinhas afeto por Hamlet, por que orquestrou o assassinato do príncipe da Dinamarca conjuntamente com Laerte? Se tinha como filho, não deveria ter protegido ao invés de orquestrar sua morte? Eu não orquestrei a morte do meu filho. Era direito de Laerte vingar a morte de seu filho. Como compartilhei da dor de Hamlet antes, a princípio, estava compartilhando da dor de Laertes. Mas os meus afetos não deixaram que a gente parasse Hamlet. E ele, no ápice da sua loucura, cometeu esse crime. Cláudius, peço que responda de maneira direta as seguintes perguntas. Algum dia você teve real afetividade por Hamlet? Sim, Algum dia alimentou a ideia de que ele poderia lhe admirar? sim, considerava ele. Algum dia você pensou que Gertrudes amava mais Hamlet do que você? Não, Você alimentou um sentimento de inveja ao constatar que Hamlet sempre esteve acima de você? Peço que repita sua resposta, não saiu. eu sou o rei. Você planejou, orquestrou e influenciou nas tentativas de morte? Não, Você tem consciência que é um dos principais culpados pela condição trágica que Hamlet chegou? tão grande para com Hamlet que nos cegou e não nos impediu dele cometer esse crime. Agradeço aqui, excelentíssima, pelo espaço com a testemunha. Peço aqui um espaço para dar considerações sobre os fatos apresentados. Agora a gente vai ouvir as considerações finais dos advogados de defesa e de acusação. Irei dar início aqui às considerações finais da defesa do réu. Antes de iniciar as considerações finais, gostaria aqui de ressaltar alguns aspectos que são pertinentes, dar destaque aqui sobre o testemunho de Claudius, tio de Hamlet. A gente percebe nitidamente que o primeiro ato de contradição da testemunha, ela ocorre logo na primeira pergunta, na qual eu indaguei para a testemunha. Por quê? Se o mesmo
é um homem religioso, vigilante e fervoroso. Por que ele questiona incessantemente o luto de Hamlet? Essa prática que ele faz aqui revela um descontentamento não religioso, mas particular dele. Evidentemente, a gente observa que uma testemunha que se mostra incomodada com o luto do sobrinho, pois ele deseja que Hamlet apague a figura do pai. Esse é o real desejo da testemunha. Em nenhum momento a postura do réu é inválida. Pelo contrário, Hamlet, muito à frente de sua época, inaugura uma prática tão necessária em nossos dias, que é o quê? O autoconhecimento. A atitude de se permitir em completude os processos que a vida nos impõe. Outro fato observado aqui no testemunho do Cláudius, que a gente observa que Cláudius, testemunho deste julgamento, não consegue esconder o fato de ser, sem sombra de dúvidas, mecanismo desencadeador da condição psicológica do réu. Ou seja, ele influencia diretamente na condição do réu. Observamos em diversas cenas que a testemunha é, de muitas formas, participante das desgraças que Hamlet vivenciou. Não podemos negligenciar que é ele o responsável por planejar e ordenar um plano cujo objetivo seria o quê? A morte do sobrinho. Na segunda tentativa, em ato tão trágico, Hamlet, no auge da sua desordem mental, comete o ato de assassinar o próprio tio. Mas vamos aqui nos perguntar, se Hamlet não viga a morte do pai, da mãe e do próprio Laerte, na qual ele se reconcilia no ato de morte, permaneceria esse testemunha como inocente? Sendo assim, a morte de Cláudius é, senão, decorrência de suas próprias ações e mediocridade enquanto indivíduo. Sendo então, a gente, enquanto defesa, eu e a especialista Samiri Forte, temos algumas considerações acerca desse caso. Após discutirmos o destino do réu Hamlet, a defesa do cliente indaga alguns pontos que dão fundamentação para todas as provas apresentadas até aqui. Para isso, iremos nos valer do conhecimento de Leandro Carnal, historiador brasileiro, cujo apreço por Hamlet é claro. Utilizarei aqui sua palestra Hamlet e o Mundo como Palco. Antes disso, concluímos que Hamlet é, senão, um indivíduo que busca desvendar sua própria individualidade. Ele, por meio da linguagem, tenta revelar os sentidos de sua própria existência. Ser ou não ser, eis é a questão. Hamlet é apenas um jovem adulto deslocado, incerto de suas escolhas, da sua própria existência. Constantemente questiona um lugar que não lhe é agradável, que é o lugar de trono. Constantemente questiona um lugar que não é seu. Por isso, é um jovem deslocado. Por isso, ele não se sente pertencente àquele lugar. E ao se declarar, ao ser incumbido de uma responsabilidade que não é sua, ele se vê na responsabilidade de quê? De internalizar um propósito. Mas ao internalizar um propósito, ele não vai conseguindo controlar as ações que vão acontecendo ao decorrer. Por isso, acaba em desordem mental. Sendo assim, segundo Leandro Carnal, a gente deve pensar alguns detalhes sobre esse caso, principalmente sobre a orfandade de Hamlet. Hamlet é um indivíduo que ficou sem pai, ou seja, a figura de um indivíduo que fica sem pai, a gente deve considerar a ausência, o vazio que ficou nesse réu, o vazio que fica nesse indivíduo, ou seja, as suas ações enquanto pessoa e ser humano são totalmente influenciados por essa ausência que o pai deixou em Hamlet. A gente deve considerar também, ao mesmo tempo, o poder que Hamlet desenvolve em sua vida, o poder de eu, o poder de um sujeito como responsável do seu próprio destino. Ao responsabilizar e ao internalizar um propósito, ele decide as suas próprias ações. Chega um determinado momento que ele não consegue mais controlar, mas ele se torna o principal responsável pelas suas ações. A gente sabe que esse caso aqui não se trata de amor. O amor não é foco de Hamlet, muito embora haja muitos personagens que pensem que Hamlet agiu por amor. Hamlet agiu pelas condições e os fatos que ocorreram. Ou seja, a gente chega à conclusão que aqui se trata de um caso onde o signo é o próprio signo, porque Hamlet reflete a sua própria existência. Sendo assim, nos deparamos com a solidão estrutural, a solidão de um indivíduo que, diante das circunstâncias, não soube compreender sua própria existência, não soube compreender o propósito e acabou em desordem mental.
Hamlet usa a loucura para mostrar a decadência da vida real. A gente sabe que Hamlet estava em um ambiente, numa realidade, onde todos viviam o quê? Um ambiente de farsa. Sendo assim, ele usa a loucura como instrumento para mostrar a vida real. Portanto, excelentíssima, meus caros colegas, a defesa deste julgamento, bem como a excelentíssima juíza, deve dar parecer favorável para a inocência de Hamlet. Agradecemos aqui perante toda a defesa. Eu, enquanto advogada de acusação, peço a palavra para as minhas considerações finais. Minhas e de Tainara. Bom, o príncipe Hamlet não pode alegar insanidade e deve ser julgado e responsabilizado pelo assassinato de Polônio. Seu crime foi, sim, intencional. Ele não mediu as consequências de seus atos, sendo que o mesmo agiu de forma premeditada. Consideremos os fatos, sentimentalismo não nos levará a lugar nenhum. Temos aqui uma psicanalista dizendo, com base em Lacan, que Hamlet estava fingindo a sua loucura, usando-a para manipular as pessoas e as circunstâncias ao seu favor. Todos sabemos, inclusive, que ele tinha a intenção de matar o próprio tio, que aqui se mostrou tão amoroso para com ele, e que sua conduta se mostrou deveras ríspida quando esse se casou com sua mãe. Outro ponto, talvez o principal, é que mesmo sabendo que não era o rei quem estava atrás das cortinas, o príncipe não hesitou em continuar. Cometeu o crime e deve pagar por isso diante da lei. E é isso. Aqui encerro as minhas palavras. Estiveram aqui presentes, na defesa e acusação para o caso do réu Hamlet, que assassinou Polônio, mas que alega insanidade mental. A acusação ressaltou pontos importantes e trouxe referências para falar sobre a condição, afirmando que ele não está louco, apenas fingindo loucura, para não ser punido. Já a defesa abordou pontos que não podem ser desconsiderados, o que levou os fatos a ocorrerem, quais condições o príncipe estava mergulhado e em quais condições mentais ele estava para cometer o crime. Foi usado como referência Aguinaldo Stemme, Vanina Muraro, Pablo Couto e Leandro Carnal. Então eu, como juíza, neste caso, declaro Hamlet inocente, considerando que inicialmente ele fingiu sua loucura, mas que se concretizou ao longo do tempo, pelas próprias condições que a Dinamarca e todo o reino se encontravam. Aqui encerro essa sessão com o veredito, após a análise dos materiais e do caso apresentado.